A minha mãe fez de tudo para acabar com o casamento do meu irmão. E hoje em dia, ele vive perturbando ela. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. A minha mãe não gostava dessa namorada do meu irmão pelo fato dele tratar ela muito bem. Ele era muito amoroso com ela, atencioso, escrevia cartinha para ela, sempre levava ela para passear, sempre estava dando presentes para ela. A minha mãe não gostava dela de jeito nenhum, só pela forma que o meu irmão tratava ela. A mãe sempre estava dizendo que ela não fazia por merecer o meu irmão. Toda vez que esses dois brigavam, a minha mãe ficava feliz, achando que ele ia se separar dela. Só que não foi bem isso que aconteceu. O meu irmão alugou uma casa sem falar nada para ninguém e foi viver com ela. A minha mãe surtou com isso. Dali então, a minha mãe fazia questão de estar sempre na casa dele para perturbar a esposa dele. Gostava assim do meu irmão. Ela ficou com ele até onde deu. Aturou a minha mãe até onde deu. A minha mãe que fazia sempre questão de estar na casa dele para dizer que ela não era uma boa esposa, que ela não sabia cuidar da casa direito. Eu sempre avisei o meu irmão que a minha mãe estava fazendo questão de acabar com o casamento dele, e ele tinha que dar um basta nisso tudo. Ele sempre me dizia que isso era uma bobagem, que era só questão de tempo, que logo as duas iam começar a se dar bem. Mas com a rotina, o meu irmão começou a dar ouvidos à minha mãe. Coitada, ela não tinha boca para nada. Ela sempre estava tentando agradar o meu irmão, fazia o que era possível, e a minha mãe sempre achava que era pouco. Pois a minha mãe fazia questão de estar sempre indo na casa do meu irmão para dizer que ela era uma preguiçosa. Para se ter uma ideia, no dia de folga dela, a minha mãe sempre estava batendo lá na casa dela, para ver como ela arrumava a casa. A minha mãe sempre estava com os pitacos dela. A minha mãe praticamente deixou de viver a vida dela para viver a vida do meu irmão. Ao longo do tempo que ela ficou com o meu irmão, eles se separaram várias vezes, mas sempre acabava voltando. Com o tempo, a minha mãe começou a dizer que ela sempre voltava porque ela queria o dinheiro do meu irmão, até que ela se cansou dessa palhaçada toda e deu um belo de um pé na bunda do meu irmão. Depois que o meu irmão percebeu que ela não voltava mais, ele ficou perturbando ela para que ela voltasse, mas ela chegou até se mudar de cidade. A minha mãe ficou um bom tempo na cabeça dele ainda, dizendo que logo ela ia arrumar outro homem com dinheiro. A minha mãe ficou no ouvido do meu irmão ainda, por um bom tempo, dizendo que logo ela ia arrumar outro homem com dinheiro, dizendo que ela não era mulher para ele não, que ela não sabia cuidar dele, que ela não merecia o meu irmão, porque o meu irmão era um homem trabalhador e ela era uma